Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre os animais e a reprodução deles. Nós vimos nas aulas passadas sobre como que as plantas, né, aqueles seres vivos se reproduzem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos animais. Então, eu convido vocês a pegarem a apostila na página 149 a 153 para nós fazermos o nosso estudo de ciências de hoje. Animais e a sua reprodução, sua forma de reprodução. Por que os animais precisam se reproduzir? Como as plantas, os animais precisam de se reproduzir, pois eles precisam perpetuar a sua espécie. Cada ser vivo, para que ele consiga dar continuidade à sua espécie, ele precisa desta reprodução. Então vamos pensar o seguinte: nós vimos lá na parte das plantas que elas nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e elas morrem. Os animais também acontece isso, e com nós, seres humanos, também. Nós vamos envelhecendo e quando nós ficamos mais velhinhos, nós morremos. Então, se não houvesse a reprodução, os animais certamente iriam morrer e não teriam mais animais dessa espécie. Só que, infelizmente, por causa de alguns problemas ambientais, alguns problemas de desmatamento, alguns problemas em relação à caça predatória, muitos animais estão entrando em extinção. Mas o que será que é extinção? A extinção é quando uma espécie, tanto de plantas, lembra que nós falamos até na aula de português na segunda-feira, que alguns tipos de comida até mesmo estão entrando em extinção. Extinção é quando algo desaparece. Não existe mais nada parecido ou derivado daquilo. Infelizmente, nós tivemos no ano de 2018 ou 19, se eu não me engano, a espécie do rinoceronte branco. A última fêmea que existia dessa espécie, ela acabou falecendo num zoológico, que ainda só existia no zoológico, e então hoje não existem mais rinocerontes da espécie de rinocerontes brancos, chamados de rinocerontes brancos, devido à caça predatória, devido a problemas ambientais do ser humano ir lá e fazer o desmatamento e acabar com o habitat natural desse animal e retirar esse animal da floresta também. Então, a extinção é isso. Por que nós falamos tanto sobre preservar, sobre evitar a extinção dos animais? Muitos de nós não conhecem várias espécies de plantas, de animais, porque eles já foram extintos, foram mortos. Se a gente conversar com o vovô e com a vovó, nós podemos perceber que eles conheciam muito mais espécies de animais, de frutas, de plantas do que nós conhecemos hoje. Porque na época deles tinha mais territórios com esse tipo de animais, esse tipo de seres vivos. E o que aconteceria se uma espécie se reproduzisse de forma descontrolada? Olha o nosso amigo gafanhoto aqui. Nós ouvimos, né, aí o perigo há uns meses atrás que estava se aproximando uma nuvem de gafanhotos. Essas nuvens de gafanhotos, elas são normais na natureza. Mas se elas não forem controladas, certamente essas nuvens vão causar o chamado desequilíbrio ambiental. Lembra que nós falamos muito isso na cadeia alimentar? Quando morre, por exemplo, um tipo de planta que um herbívoro comia, então o herbívoro vai morrer, porque ele não tem mais como se alimentar daquela planta, se ele só se alimentava dela. E aí, certamente, o carnívoro também vai morrer, porque se ele se alimentava só daquele animalzinho herbívoro, ele não conseguiria mais se alimentar. Então, tudo isso vai gerando o chamado desequilíbrio. Ou se, por exemplo, não existisse um predador, por exemplo, para algum tipo de inseto. Vamos colocar lá uma cadeia alimentar que o sapo seja predador de algum tipo de inseto lá do jardim. Se eu acabar com o sapinho que morava ali, comia esses insetos, certamente eles vão se procriar em muito,
né? E aí pode causar um desequilíbrio, se tornar uma praga. Gafanhotos. Algumas espécies de gafanhotos vivem em bandos, saem em busca de alimento e condições para reprodução, formando as chamadas nuvens de gafanhoto, que essas nuvens podem ter milhões de indivíduos e percorrer 150 quilômetros de distância em um dia. Então, vejam só, o clima quente e a falta de predadores naturais, muitas vezes afetados pelo uso incorreto e abusivo de agrotóxicos, influenciam na formação dessas nuvens. As mudanças climáticas causando situações extremas, como anos muito quentes e secos, podem influenciar na formação dessas formações. E é importante destacar que esses gafanhotos não atacam seres humanos ou outros animais, eles gostam de comer plantas. Aí você vai pegar a sua apostila lá na página 150 e vai responder a questão número 1, tá? Depois de respondida, nós vamos lá para a atividade, lá para o texto, de onde vêm então os seres vivos? Tá, nós falamos que eles precisam se reproduzir, que eles precisam ser preservados, mas de onde eles vêm? Aqui nós vemos um soldado romano ali pensando ali, tá, mas como surgiram? Como que vieram as plantas no alto das montanhas, os bichinhos, os vermes na carne podre? Como que isso acontece? Em busca de respostas, muitos estudiosos de diferentes épocas elaboraram hipóteses na tentativa de explicar variados fenômenos. Então, nós vamos conhecer hoje alguns desses filósofos, historiadores, pesquisadores, cientistas que falaram sobre isso. Então, na Grécia, aconteceu a chamada teoria da matéria inorgânica, o solo, a água, o ar e os minerais. Havia quem pensasse, por exemplo, que o lodo existisse no fundo de um lago, poderia se transformar em sapo, peixe, caracol e outras coisas. E que os vermes brotariam das frutas, graças à suposta ação de uma força vital presente no elemento sem vida. A vida pode surgir do nada, alguns pensavam assim. A ideia de que os seres vivos surgiam naturalmente, a partir da matéria inanimada, recebeu o nome de geração espontânea, ou abiogênese. E esse pensamento foi defendido muito antigamente, até meados do século XVII, por pensadores renomados como Aristóteles, Agostinho e o Descartes. Então, vocês peguem aí a apostila de vocês e grifem essas partes aqui, tá? Vamos conhecer outros pensadores. Aqui nós temos o Jean-Baptiste Van Helmont. Ele fez um experimento chamado Receita para produzir ratos. Ingredientes: uma camisa suja e alguns grãos de trigo. Ele colocou a camisa em um canto sossegado da casa, espalhou os grãos de trigo sobre a camisa, esperou alguns dias e os ratos apareceram. Muitos cientistas não concordavam com a hipótese da geração espontânea, eles achavam isso um absurdo. Então, eles foram contestar essa teoria. Eles acreditavam que um ser vivo só podia ser originado de outro ser vivo, por meio da reprodução. E esse pensamento foi denominado biogênese. Grifem aí. Todas essas partes que a prof está mostrando para vocês, vocês marquem aí com marca-texto na apostila de vocês. E um desses pensadores foi o biólogo italiano chamado Francesco Redi, em 1626. Ele realizou experimentos que comprovaram que os vermes que apareciam nas carnes podres, eles eram, na verdade, filhotes de moscas que posavam ali. O Redi utilizou um frasco de vidro contendo diferentes tipos de carne, e alguns desses recipientes foram cobertos com um fino tecido de algodão, enquanto outros permaneceram abertos. Nos frascos abertos, em que as moscas podiam entrar e pousar livremente sobre os pedaços de carne, surgiram os chamados vermes, então.
Já nos frascos fechados, eles não apareceram. O cientista então percebeu que as moscas é que depositavam os ovos na carne. E desses ovos é que saíam os vermes, os quais, na verdade, eram as larvas que sofriam metamorfose e depois se transformavam em moscas adultas. E outro estudioso que comprovou essa teoria do Red é o Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele era francês, quase 200 anos depois, ele foi confirmar essa teoria. E ele afirmou que nem mesmo seres microscópicos, aqueles que a gente só enxerga utilizando o microscópio, eles não podem se reproduzir do nada. Eles são reproduzidos através de um outro ser já existente. Pasteur defendeu suas ideias com base na famosa frase latina "On ne vivant et vivant", cujo significado é tudo que é vivo provém de um ser vivo. E agora vocês irão fazer sobre a atividade da página 153, atividade 2. E aqui nós temos um para pensar. A Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, descreve como Deus criou os seres vivos. Depois de formá-los, o Senhor os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Então, Deus já disse aqui, para nós, que nós, seres vivos, somos seres que devem se multiplicar, devem se reproduzir. Então, a prof vai deixar para vocês alguns experimentos explicando as teorias ali. Então, vocês observem abaixo dessa videoaula, observem os experimentos, explicando o experimento de Louis Pasteur e do Red. Tá bom? E até a próxima aula.